Tudo pode ser perdido, exceto aquilo que decide quem você é. Essa frase não surgiu como um aviso dramático, mas como uma constatação silenciosa que atravessa a vida de todos, cedo ou tarde. Há um instante, quase sempre inesperado, em que o mundo externo se mostra instável demais para sustentar qualquer identidade. É nesse instante que se revela o que realmente permanece. Esta é a história de alguém comum, porque histórias que importam não pertencem aos extraordinários, mas aos que atravessam a tempestade sem perder o eixo invisível que os mantém de pé. Ele se chamava Daniel. Não porque o nome carregasse algum destino especial, mas porque nomes simples costumam abrigar vidas complexas. Daniel cresceu acreditando que era o que possuía, o que conquistava, o que acumulava. Aprendeu cedo a medir seu valor em números, metas, resultados. Era eficiente, disciplinado, respeitado. O tipo de pessoa que cumpre prazos, que não falha, que se orgulha de não depender de ninguém. A vida, por um tempo, confirmou essa lógica. Trabalho estável, reconhecimento, uma rotina previsível que parecia sinônimo de segurança. Até que, como acontece com tudo o que se apoia apenas no chão visível, a base começou a ceder. Não houve um grande anúncio, nenhum estrondo inicial. As perdas começaram pequenas, quase educadas. Um projeto cancelado, uma mudança de gestão, um elogio que deixou de vir. Daniel seguiu firme, como sempre. Ajustou-se, trabalhou mais, dormiu menos. Convenceu-se de que controle era apenas uma questão de esforço. Mas o mundo não negocia com essa ilusão por muito tempo. Em poucos meses, o trabalho que definia suas manhãs deixou de existir. A mesa foi esvaziada, os objetos colocados numa caixa parda e o crachá, que por anos foi uma extensão do próprio corpo, perdeu a validade. Daniel saiu do prédio com a sensação estranha de estar inteiro por fora e fragmentado por dentro. Ainda tinha a casa, os amigos, os planos. Ainda era o mesmo homem, dizia a si mesmo, mas algo havia se deslocado. O silêncio da tarde, antes preenchido por compromissos, tornou-se um espelho incômodo. O tempo livre, que tantos desejam, revelou-se um território hostil, quando não se sabe quem se é sem as funções habituais. Nos dias seguintes, ele tentou se reconstruir com as mesmas ferramentas. Atualizou currículos, fez contatos, projetou versões futuras de si mesmo. Mas havia um cansaço diferente, não no corpo, mas na intenção. Cada resposta automática, cada "vamos manter contato", retirava um pouco mais da convicção que antes o sustentava. Daniel começou a perceber algo que jamais aprendera. Perder coisas é diferente de perder sentido, e quando o sentido vacila, tudo pesa mais. Foi numa manhã comum, enquanto organizava uma gaveta antiga, que encontrou um caderno esquecido. Não era bonito, nem organizado. Páginas amareladas, anotações irregulares. Ali estavam pensamentos que ele escrevera anos antes, quando ainda não precisava provar nada. Ideias sobre o que considerava importante, sobre o tipo de pessoa que queria ser, sobre valores que não rendiam aplausos, mas orientavam escolhas. Ao folhear aquelas páginas, Daniel sentiu algo raro. Reconhecimento. Não do mundo, mas de si mesmo. Naquele instante, algo começou a se rearranjar. Ele percebeu que, apesar de todas as perdas recentes, havia uma parte sua que permanecia intacta. Uma parte que não dependia de cargos, títulos ou validações externas. Era uma forma de olhar, uma ética silenciosa, uma disposição para agir com dignidade, mesmo quando ninguém estava olhando. Aquilo não havia sido levado, nem poderia ser. Se esta história já começou a tocar um lugar familiar dentro de você, talvez valha a pena permanecer por aqui. Histórias como esta não são feitas apenas para serem ouvidas, mas para serem usadas.
Inscrever-se e ativar o sininho não é apenas um gesto técnico. É uma forma de dizer a si mesmo que você escolhe continuar explorando aquilo que sustenta quando tudo balança. Há muitas histórias como esta por vir, e cada uma delas é um convite para fortalecer o que não pode ser perdido. Daniel não se tornou iluminado da noite para o dia. O mundo não se resolveu. As contas continuavam chegando, as incertezas também, mas algo havia mudado na direção do movimento interno. Em vez de perguntar apenas o que vou fazer agora, ele começou a perguntar: a partir de quem eu vou agir? Essa mudança, embora sutil, alterou tudo. As decisões deixaram de ser reativas. Ele passou a escolher com base no que considerava certo, não apenas no que parecia urgente. Houve dias difíceis, houve recusas, houve noites em que a ansiedade tentou convencer que nada daquilo fazia sentido. Mas sempre que essa voz surgia, Daniel lembrava do caderno, não como um objeto, mas como um símbolo, um lembrete de que existe uma continuidade invisível entre quem fomos, quem somos e quem escolhemos ser. Essa continuidade não depende de circunstâncias favoráveis. Ela se fortalece, muitas vezes, justamente na adversidade. Com o tempo, Daniel encontrou um novo trabalho, diferente do anterior. Menos status, talvez. Menos garantias, mas mais alinhado com aquilo que agora reconhecia como essencial. Ele passou a se envolver com pessoas de maneira mais presente, a ouvir com mais atenção, a agir com mais intenção. Não porque se tornara melhor, mas porque se tornara mais inteiro. A perda havia funcionado como um filtro, o excesso caiu, o núcleo permaneceu. Há um momento decisivo nessa história, e ele não é visível. Não é o dia da demissão, nem o da nova contratação. É o instante silencioso em que Daniel compreende que tudo aquilo que o definia externamente era transitório, mas que existia um eixo interno capaz de atravessar qualquer mudança. Esse eixo não grita, não se exibe, ele apenas sustenta. Talvez você reconheça esse momento, talvez ele ainda esteja por vir. Em algum ponto, todos somos confrontados com a pergunta que realmente importa. Quem sou eu quando não posso mais ser aquilo que me acostumei a ser? A resposta não está fora. Não está nas conquistas futuras, nem nas perdas passadas. Ela está na forma como você escolhe significar o que acontece. O clímax desta história não é uma vitória pública, mas uma clareza privada. Daniel percebe que a vida pode retirar recursos, posições, relações e até planos inteiros, mas não pode retirar a autoria sobre o significado que ele atribui a tudo isso. Essa autoria é a última fronteira. É ali que a liberdade começa. Não a liberdade de controlar os eventos, mas a liberdade de responder a eles a partir de um lugar consciente. Quando essa compreensão se instala, algo curioso acontece. O medo perde parte do poder, não desaparece, mas deixa de comandar. A urgência cede espaço à intenção, e mesmo diante de novas perdas, há uma estabilidade que não depende de garantias externas. Daniel não se tornou imune à dor, tornou-se resistente ao desespero. E é aqui que esta história deixa de ser apenas sobre Daniel. Porque, em algum nível, ela fala com todos que já sentiram o chão se mover, todos que já perceberam que o que parecia sólido era apenas circunstancial. A pergunta agora se volta para você, não como acusação, mas como convite. O que em você permaneceu, apesar de tudo o que já foi perdido? Talvez seja uma qualidade silenciosa, como a capacidade de cuidar. Talvez seja uma memória que ainda aquece. Talvez seja um princípio que você se recusa a abandonar, mesmo quando seria mais fácil. Identificar isso não exige grandiosidade, exige honestidade. E quando você nomeia essa parte, quando reconhece sua existência, ela se fortalece. Se esta reflexão ressoou, não guarde apenas para si.
Nos comentários, escreva uma palavra, uma frase, algo que represente aquilo que você sabe que não pode ser tirado de você. Ao fazer isso, você não apenas afirma sua própria riqueza invisível, mas também oferece um espelho para quem ainda procura a sua.